Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Geazi, eu vim aqui para falar sobre o assunto ROAS, que é uma atualização que vai surgir aí no Mercado Livre. Na verdade já surtiu efeito aqui em algumas contas que eu faço aqui o atendimento, só que ainda não entrou para todo mundo, né? Vai entrar aí ao longo desse mês de outubro. Eu queria deixar esse vídeo aqui rápido, breve para vocês, tá? Se ajudar vocês, se inscrevam, curtam o vídeo e compartilhem também com os vendedores que vocês têm amizade, para que eles consigam compreender de fato como que funciona. A gente tem aqui o ROAS, né, no primeiro momento, que é a métrica que ela vai atualizar, tá? E a gente tem o nosso ACOS, que ainda está hoje na plataforma, tá? E aí, o que é o ROAS, né? O ROAS, ele é basicamente um multiplicador, ou seja, a gente sempre tem que olhar para o ROAS com aquela sensação como se fosse de markup, sabe? Então, markup, geralmente, quando a gente fala um markup de 2, a gente está falando de voltar, de retornar para a gente ali uma margem do dobro do que a gente, de repente, ali investiu, né? Então, vamos por, eu tenho ali um produto de 100 e aí me retorna 200. Então, isso é o markup. No caso do ROAS, e aí o markup de 2, né, no caso. No caso do ROAS, se eu falar que eu tenho um ROAS, por exemplo, de 10, o que quer dizer? Que eu gastei R$1 e me retornaram R$10, certo? Basicamente, essa daqui é a conta, tá? Então, aqui eu gastei 1 para retornar 10. Então, eu tive 10 vezes ali o investimento que eu fiz. No caso do ACOS, que é o que a gente tem hoje, a gente tem basicamente aqui uma porcentagem. Então, aqui a gente fala de... Gravem bem isso, tá? Aqui a gente fala de multiplicação, tá? E aqui a gente fala de percentual, tá? Então, para vocês não errarem nesse ponto. As duas métricas significam basicamente a mesma coisa. Então, como que é a conta aqui para você descobrir o ROAS, por exemplo, da sua campanha? Basicamente, você vai pegar aqui a receita, né? Então, a receita por publicidade. E a gente divide a receita aqui pelo investimento, tá? Então, receita dividida pelo investimento, tá? Aqui no ACOS é basicamente o contrário. Então, é investimento dividido por receita, tá? Então, basicamente a mesma conta, só que ao contrário aqui, tá? Então, basicamente funciona dessa forma. O ACOS, como que ele vai ser aqui o raciocínio? Vamos supor que a gente faça aqui a mesma conta, né, no caso. Então, se eu tenho um ACOS de 10%, significa que para cada R$1, no caso, se me retornar R$10, né? Então, se eu gastei R$1 e me retornou R$10, eu tenho um ACOS de 10%, tá? Porque é exatamente 10% de 10, tá? Então, é dessa forma que funciona. Por que a gente tem valores tão diferentes um do outro, tá? Quando a gente fala de outros números. No caso, 10 ele vai dar igual, tá? Justamente porque é um encontro ali perfeito. Se eu dividir, né? Então, 1 dividido por 10 vai dar 0,1, que é os 10% aqui do ACOS, tá? Então, vai dar a mesma conta. Agora, se eu tiver uma diferença, vamos supor que eu tenha aqui um ROAS de 20. Então, vou colocar aqui, ó, um ROAS de 20 e um ACOS de 20. Você vai ver que a conta já vai dar. E aí o ROAS a gente não tem porcentagem, né? Então aqui basicamente vai aparecer dessa forma aqui no Mercado Livre. E o ACOS ele vai aparecer aqui com a porcentagem, né? No caso que a gente tem hoje, que vai mudar. Então, como que eu faço aqui o raciocínio, tá? Se eu quiser descobrir, né? Geralmente a gente não vai fazer isso, tá? Mas por enquanto, por hora, quando vocês não tiverem o hábito de ver ali como que estavam as campanhas por ACOS, vocês podem fazer a seguinte conta, tá? Você vai pegar aqui no caso, vamos supor, eu quero descobrir o ACOS da campanha, se ele apareceu aqui 20x, por exemplo. Eu vou pegar, simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar 1, divido pelo ROAS que apareceu. Então, o ROAS de 20, o que significa? Um ACOS de 5%, tá? Então, olha só, vou pegar aqui, ó. Então, como se fosse o ROAS, né, no caso. Então, 1 dividido por 20, tá? E vou multiplicar esse valor aqui por 100, tá? Então, fazendo essa multiplicação, o que eu vou ter? Então, 1 dividido por 20, eu vou ter aqui, ó, deixa eu pegar aqui a calculadora, 1 dividido por 20 vezes 100
vai dar aqui os 5 de Acos, tá? Então, basicamente, você já descobriu qual que é o Acos da sua campanha. Então, percebe que conforme vai mudando aqui o raciocínio, então o 10 ali ele vai ficar igual, né? Então, 10 de ruas, 10 de Acos, mas conforme você vai puxando para cima ou puxando para baixo, esse número ele vai ficando quebrado ou não, tá? No caso do 5 aqui foi um número exato, mas geralmente ele vai ficar quebrado, assim como eu tenho aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó. Então essa daqui foi uma das contas que já mudou, tá? Aqui a parte do ROAS. E aí a gente tem situações, por exemplo, ó, aqui no caso a gente não tem números quebrados porque eu já fiz a atualização dessa conta, tá? Então ele ainda assim tá normal aqui, tá? Então, ó, tá 8%, 8% não, né? 8 vezes aqui, vai aparecer exatamente dessa forma. E aqui a gente já tem, ó, o ROAS aqui, tá? Então já é a atualização aqui mais, digamos que nova que o Mercado Livre tá soltando aí, tá? Aqui, ó, por exemplo, tem um número quebrado, tá vendo? Ó? Então a gente tem um 4,76, tá? O que significa esse 4,76? Posso fazer aqui a conta com vocês, ó. Então 1 dividido por 4,76 vezes 100, isso daqui é um Acos de 20%, tá? Então 21 no caso aqui, tá? Então a gente tem aqui uma campanha com Acos de 21%. Basicamente é dessa forma que está funcionando. Tranquilo, pessoal? Então eu acredito que deu para passar legal aí como que funciona o raciocínio para vocês. Isso daqui basicamente, essa continha aqui é uma tradução, tá? Então uma tradução para você descobrir qual que é o Acos que você estava trabalhando na campanha, se você não tiver noção nenhuma de como fazer essa transformação. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. O ideal é que você faça que nem o inglês, tá? Que você não fique traduzindo, mas se você de fato não tiver esse costume ainda de fazer a conta de cabeça ali, vai ficar um pouco mais simples se você traduzir de fato, tá? Tranquilo? E aí, claro, aqui lembrando, né? O ROAS, a gente fala que quanto maior, né? Então, quanto maior for o ROAS, melhor, tá? Por quê? Porque a gente está falando de um multiplicador. Então, ninguém quer, por exemplo, investir ali R$10 e retornar R$12. Não faz sentido. Eu quero investir R$10 e retornar pelo menos ali 20, pelo menos 30 e assim por diante. Enquanto o Acos, ele vai ser uma métrica ali de percentual, né? Então, se eu tenho aqui 5% de Acos, é uma métrica muito boa. Assim, depende muito, né? Mas no geral é muito boa. Se eu tiver de repente um Acos de 20, já é uma métrica meio que mais ou menos negativa, né? Dependendo da minha estratégia, tá? Então é dessa forma que funciona o raciocínio quando a gente fala de Acos de ROAS. Tranquilo, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Se possível, se inscrevam no canal e coloca aí o próximo tema de vídeo também para que eu possa ajudar vocês. E até logo!